Estão ouvindo bem? Estão ouvindo bem? Tá bom. Graças a Deus, né? Vitória boa, graças a Deus. Jogamos muito bem, graças a Deus. Fizemos o que o técnico pediu, graças a Deus. Estamos aqui para falar de Ted Lasso. Ted Lasso, a grande série do ano, talvez. Maior vencedora dos Emmys, nunca perdeu um Emmy. Estamos aqui para falar de Ted Lasso com tudo isso aqui especial. Aqui é uma bancadinha de coletiva We Are Richmond, produzida pelo nosso Wellington Bellarmino. Já vou deixar claro aqui para todo mundo, fantástico. Isso aqui ficou muito legal. Estamos aqui para falar de Ted Lasso, uma das minhas séries preferidas, e tenho certeza que se você assiste, também é uma das suas séries preferidas. Estamos começando no segundo episódio. Por quê? O que não deu para gravar semana passada. Simplesmente por isso, nossa agenda não bateu e a gente vai gravando ela a partir do segundo episódio, mas falaremos do primeiro e do segundo episódio. Tô aqui com o nosso Murilão, Murilo Guizlotti, tá na área. Uma das grandes séries voltou, né, Murilo? Pô, o que eu estava ansioso pra essa série voltar é brincadeira. Assim, é coisa de maluco o que eu tava ansioso. E o quanto a gente, planejou, né? Desde o começo do ano a gente fala, cara, quando o Ted Lasso voltar, a gente tem que fazer a melhor cobertura que a gente puder. E acho que a gente tá começando essa jornada aí que vai durar 11 semanas. Pois é. Estamos aqui na presença do nosso lindo, maravilhoso Wellington Bellarmino, que, como eu falei, produziu. Tudo isso aqui está produzido pelo El, então fantástico. Tudo, se você achar visualmente bonito, foi o El, o nosso videomaker, Wellington Bellarmino. El, falar de série. Primeiros 2 episódios, sem entrar demais. Te entregou aquilo que você estava imaginando, aquilo que você estava esperando? Primeiramente, olá galera, valeu, obrigado de coração aí mesmo. Ted Lasso é uma série muito especial, então acho que merecia esse carinho, demandava toda a dedicação ali. Afinal, estamos falando de uma série que não perdeu Emmy ainda, né? Tá invicta ali, então, merece toda essa atenção. E te falar que entregou, Wallace, entregou. Já teve aqueles momentos Ted Lasso, sabe? Aqueles momentos que você tá rindo, de repente bate, assim, você fala, ih, me pegou. Então, a série promete, essa terceira e última temporada parece que vai entregar tudo, hein? Pois é, então vambora, vamos para nossas análises, vamos fazer a análise do episódio? Então vambora, produção, vamos para análise. Bom, vambora, já começamos aqui vendo o nosso querido Ted Lasso, contextualizando, né? Ele tá, agora o AFC Richmond subiu para a primeira divisão, está na Premier League, e agora toda a questão está porque eles estão sendo colocados como os lanternas, serão os últimos colocados da primeira divisão. A mídia inteira está falando sobre isso. E para a galera que não curte tanto futebol, ficar em último quer dizer ser rebaixado. Ir para a segunda divisão perde dinheiro, perde um monte de coisa, assim, perde prestígio, mas principalmente para a Rebecca, perde o confronto direto com o ex-marido dela, né, Murilo? Que é uma coisa que está mexendo muito com a cabeça da Rebecca. Eu acho que isso é fantástico na série, porque ela aparentemente ela superou o relacionamento. O que ela não superou é o que ele causa de raiva nela ainda, sabe? O que ele causa principalmente com essa questão competitiva dos clubes. Ele ter comprado o West Ham, que é um clube muito, muito forte na Inglaterra, né? Querendo ou não, atualmente, na vida real, o West Ham não tá aquelas coisas, mas na série, ele, como ele é mesmo, ele é mostrado como um time grande, tá? Então tem vários fatores assim que colocam essa competitividade entre eles, que me lembra muitas coisas aqui no Brasil. A gente tinha aqui no Brasil o André Sanches e o Juvenal Juvencio, que São Paulo e Corinthians, os presidentes não se bicavam, mas não se bicavam. Na série tá caminhando para isso também, essa competitividade entre eles, que eu acho que não é nada sadia, né? Pois é, e aqui, a gente já vê o primeiro embate de personagens, que é o grande legal de Ted Lasso. Assim, ele não é... A gente, claro, vai falar de futebol. Se você gosta de futebol, melhora a experiência para você. Mas você não precisa gostar de futebol, assim como você não precisa entender de física quântica nem de ciência para assistir Interestelar. Então, é mais ou menos a mesma ideia. E aí, a gente vê a Rebecca muito preocupada com esse negócio de ficar em último, e o Ted Lasso... Abelha, não, demorou, vamos tentar aí, vamos tentar fazer, vamos embora. Isso já é o primeiro embate de 2 personagens que estão vivendo momentos muito diferentes, né? Sim, e num primeiro momento eu estranhei a postura da Rebecca, esse tom mais agressivo, mas depois eu pensei, que nem o Murilo falou, faz todo sentido.
Porque ela já superou o relacionamento, isso é um fato. A gente vê toda a construção dela superando e tudo mais. Porém, a questão da competitividade, a questão ali de ser provocada, tipo, querendo ou não, ela é dona do time. Ela não quer ficar atrás dele. Ela não vai ficar atrás do Rupert, tipo, não tem a menor condição disso. Então ela coloca aquela postura, não, a gente quer ganhar. A gente vai ganhar. Então eu acho que isso é legal pra personagem, como desenvolvimento dela e tudo mais. E o Ted ainda tá muito naquela dele ali, tranquilo, desenvolver as pessoas. Porém, eu acho que tá começando a mudar a chavinha pra ele também. Dessa questão de que esse é um ano diferente. Esse é um ano de que precisamos ganhar, né? Afinal, eles estão falando do terceiro ano já que ele tá à frente do clube. E levantar um troféu é muito importante pro Richmond. Eu já tô criando a teoria aqui pra mim. O que vai acontecer vai ganhar uma Copa na Inglaterra. Eu acho que o AFC Richmond vai ganhar uma Copa na Inglaterra, seja a FA Cup ou seja a Carling Cup não, né? Copa da Liga. E na Premier League tem que ver o que vai fazer, mas eu acho que vai acabar ganhando alguma coisa. Vamos dar sequência. Você acha que é muita ficção Premier League ganhar? Você acha que é muito além, assim, da realidade? Porque é muito pé no chão, né? Não tem como, velho. É meio Rock Balboa, assim. Eu acho que não vai ganhar, não. Assim, a mensagem seria muito bacana, mas eu acho que a mensagem que a série tá tentando passar nessa terceira temporada, que o Henry dá o estalo pra ele, lá no final do primeiro episódio, é justamente que o importante, vitória não é tudo, o Ted fala pra ele. Ele fala, mas o importante é tentar. E eu acho que é o que tá acontecendo, assim, tipo, Perfeito. Eu acho que o Richmond vai brigar nas cabeças, eu acho que vai ficar lá naquele 5º, 6º lugar, que já é ótimo na Premier League, que é tão forte. E a questão de, tipo, ganhar, eu acho que é o que o Wallace falou, torcer por uma Copa ali, contra um West Ham da vida na final, seria bem bacana. Então, isso ia ser muito maneiro, uma final de Copa, West Ham e Richmond. E isso ia ser maneiro da gente assistir. Então vamos dar sequência para nossa análise falando sobre o escritório da Killy, cara. Killy agora tem um escritório e também essa dinâmica eu gostei muito. Agora eu já vou misturar um pouquinho primeiro e segundo episódio, porque a gente viu a assistente dela no primeiro episódio, um embate entre as duas ali, uma assistente muito séria, muito na parte profissional, muito Pragmática, mano, perfeita palavra. E ela muito sonhadora e muito tateando as coisas, né, Well? Então a gente já vê o embate de dois personagens muito diferentes. A Killy com a chefe ali, chefe de gabinete dela, vamos botar aí. Gente, não é? Não, a Shandy é a amiga. A Shandy a Shandy é a amiga, verdade. Pô, eu achei muito legal. E, novamente, Ted Lasso brinca ali com a linguagem, né? O começo do segundo episódio é todo focado no escritório dela, então tem um lance do glamour, a edição ali é montada, né? A apresentação. Até a gente parece estar vendo outra série, e depois a gente cai em Ted Lasso novamente. Então mostra legal essa relação, e é um choque muito grande, né? Que aquilo, como você colocou, ela é toda sonhadora, ela é muito coração, e ela tá num ambiente extremamente frio. Todas as pessoas ali no escritório são o trabalho, tanto que até eu esqueci o nome da assistente dela. Mas ela sugere uma festa e fala, pô, esse é o máximo que eles estão animados que tá? Aí a cara levanta, a galera olha assim assustada. Então vê que, tipo, são opostos ali que estão lidando. Então é legal esse choque pra Killy, né, que tá nessa mudança de fase, né, tipo, essa independência dela, ela à frente de uma empresa. Eu acho que ela tá preparada. E é legal isso, colocar uma empresa, tipo, totalmente oposto dela, né, de como ela trabalha, de como ela funciona. Eu acho que vai vir coisa interessante por aí, da transformação. Acho que tanto como ela, como pra ficar mais profissional, que foi legal também a série colocar esse embate, né? Ela colocou uma amiga dela, ex-modelo, e falou, pô, isso não é muito... Isso não faz muito sentido na parte de administração. E ela reconhecer isso, que de fato ela foi impulsiva. E por outro lado, acho que ela vai começar a trazer um pouquinho mais de humanidade dessas outras pessoas. Que eles parecem robôs ali, né, trabalhando. Sim, eu achei bem interessante esse início. E eu acho que você falou, a Shandy, como o Murilo até já falou dela, ela parece que vai ser um personagem que vai dar uma deslumbrada na Killy. Porque a gente até viu a Killy com o celular ali uma hora e a Shandy mandando mensagem pra ela. Vamos fazer tal parada? Usa o cartão corporativo. Então parece que a Shandy ela é muito sonhadora, assim, e ela vai... Tipo assim, ela não tem limites de uma parada de gestão. A Killy nunca foi a Rebecca. A Rebecca, ela tem gestão, ela tem obrigações ali de pagar conta e etc. E a Killy nunca foi essa pessoa. Então ela tá tendo que, pela primeira vez, vai ter essa parte da gestão. E aí, Murilão, uma parada que eu achei muito interessante, já nesse segundo episódio, como eu falei, a gente vai estar aqui misturando o primeiro e o segundo episódio a todo momento. É que esse episódio aqui que a gente tá vendo é só o primeiro, só pro pessoal ter o contexto, esse é o primeiro, é a Rebecca indo visitar o escritório dela, mas a gente já tá falando do segundo. É isso. A gente misturando, né? Momentos assim. Eu acho que é interessante a gente ver no primeiro episódio a Rebecca chegando nesse ambiente
e se chocando com ele, né? Tipo, cara, isso aqui tá meio fora da lógica. E no segundo episódio, a cena dos globos de neve, que eu achei muito bonita, assim, dá uma profundidade muito grande pra personagem, né? Eu acho bacana porque a série, ela faz o quê? Ela quer te fazer pensar no fator de que aquilo pode ser uma possível antagonista para a história da Killy. E ela, assim, no momento que você tá passando a odiar a personagem, começando a odiar a personagem, a série vai e te joga um negócio do tipo, eu nunca paro em lugar nenhum. Ninguém nunca gosta de mim em lugar nenhum, porque a minha função aqui é podar você. A minha função aqui, a empresa me paga pra pegar você e fazer assim, ó, não pode. Você não tem dinheiro pra isso. Cara, e isso é Ted Lasso. É fazer você gostar de todos os personagens ao mesmo tempo, assim, tipo, real. Pegar uma personagem que é ninguém na série ainda pra gente e automaticamente já fazer a gente falar, pô, não gosto dela. Ai, peraí, eu gosto sim. Não é que eu gosto, mas eu sinto empatia, tá ligado? A pessoa não para em lugar nenhum. É isso, assim. Tipo, é quando você entendesse a personagem, tipo, eu entendo porque ela é assim. Tipo, é quase como a proteção dela. Tipo, eu não concordo com o que ela faz, mas eu entendi ali como ela funciona. Não é, quase não é uma escolha dela, né, nesse caso. Sim. Pois é, e aí a gente tem dentro dessa lógica do que o Murilo falou muito bem agora, do que é Ted Lasso, a gente tem um desenvolvimento do Grant Trim, que é o repórter, que a gente vê o embate ali dele com o Roy Kent no segundo episódio, mas agora isso está baseado pelo fato de que o Grant Trim vai escrever um livro do AFC Richmond, mais baseado, eu acredito, muito no Ted Lasso. E basicamente o que o Trent Green vai fazer, Murilo, basicamente, é o quê? Um All or Nothing. Ele vai escrever um All or Nothing da temporada do AFC Richmond pra galera que gosta de futebol. Escrever os bastidores, que a Prime Video tem uma série disso, dos bastidores de time reais do Arsenal, do Manchester City, e o Trent vai fazer isso pro AFC Richmond, né? Eu tenho um exemplo aqui, inclusive, ó, que eu vou pegar aqui pra vocês verem, que é um exemplo bastante válido do que o Trent tá fazendo. Eu tenho que voltar bastante aqui, daqui a pouco eu mostro o exemplo pra vocês. Mas é basicamente um All or Nothing, só que em livro. É que eu tenho o livro do Guardiola, que eu tô lendo ele, e aí eu tô tentando pegar a capa nele. Mas basicamente o que a gente tem é esse exemplo, assim. O que o Trent tá fazendo é um documentário no livro, né? Que é a especialidade dele, escrever. E eu gosto muito do personagem, porque ele é a mesma coisa que a personagem que é a assistente lá da Killy. Aqui, achei. Cadê? Vamos ver. Olha aí, Guardiola, confidencial. Olha, baita livro, mano. Baita livro. Conta a história do Guardiola no Bayern, né? E é isso, é bastidores. Bastidores de uma temporada inteira. O que o escritor desse livro faz, o Trent tá fazendo. E eu gosto do Trent justamente pelo mesmo motivo da personagem que a gente acabou de discutir, né? Assistente ali da Killy. É o fato de que ele tem os motivos dele, é a profissão dele, às vezes ele tem que falar aquilo, e ele é um cara que ele é tão experiente que ele passa a reconhecer que algumas coisas eram erradas de se fazer. Como é o caso do que ele faz com o Roy. Pô, eu só queria ser famoso, ele fala. E a gente vê que ele acaba ganhando essa fama. Ele era um cara que, se a gente pegar as 2 primeiras temporadas, ninguém gostava dele, nenhum repórter, nenhum clube gostava dele. A única pessoa que verdadeiramente gostou dele foi o Ted. Foi. Entendeu? Sim. E que deu a oportunidade dele, que se abriu com ele de verdade. E o Trent precisou disso pra entender que, pô, esse tipo de reportagem, esse lado da profissão não é algo que eu gosto mais. Eu preciso encontrar outro, e eu acho que ele tá se encontrando. E esse se encontrar é tipo, vou pegar o lugar da pessoa que me acolheu, que me abriu o horizonte, e vou mostrar pro mundo o que eu vi. Eu acho que essa é a sensação. Eu quero mostrar pra todo mundo que eu vi uma pessoa e um ambiente completamente diferente do que esse esporte, que é muito bom, mas ao mesmo tempo massacra as pessoas. A gente sabe disso, principalmente o Ted na posição de treinador. Eu acho que o Trent tá querendo passar isso pro mundo, sabe?
Total, concordo em absoluto com o que você falou. Não, excelente análise. E aí, Well, a gente vê a cena lá do Trent com o Roy no segundo episódio, e é uma cena muito pesada ali, né? Porque tá rolando. Logo antes dela acontecer, a gente tem a conversa do Roy com o Ted. E o Ted fala assim: bicho, ou você resolve essa picuinha que você tem, ou a gente vai perder mais do que jogos. E aí, o Ted até usa a palavra silly, né? Silly games. Tipo, jogos bobos. Não importam na prática, porque pro Ted o que importa é a vida, e não o jogo. E é muito interessante toda essa sequência, que eu acho que ela é muito importante pra nossa vida, de maneira geral, e por que Ted Lasso é tão boa. Que é isso, às vezes a gente acaba, por picuinha nossa, por coisas nossas, a gente acaba entrando em problemas pequenos que vão atrapalhando coisas enormes, coisas que de fato importam. Nossas relações familiares, nossas relações com os nossos amigos. Então eu acho que também é interessante quando o Ted faz uma terapia ali com o Roy e o Roy consegue ir lá conversar com o Trent pra resolver o problema deles dois. E novamente Ted Lasso ele tá muito atrelado ali aos aspectos psicológicos, né? E como coisas mal resolvidas do passado acabam afetando no presente. Que é justamente o que rola com o Roy. Tipo, aquilo ficou tão marcado na vida dele que ele carregava na carteira. Então, de fato, aquilo foi um trauma pra ele. Tipo, como ele falou, o pequeno Roy ali, que tinha 17 anos, ele não lidou nada bem com aquela crítica. Aquilo abalou nele, que marcou tanto com o Roy profissional, que já tá em outra função na carreira, mas ele ainda fica marcado por aquilo. E eu gosto também um pouco dessa postura do Roy, que a gente vê ele todo fechadão e tudo mais, mas ao mesmo tempo que ele tem a questão da rixa, ele também tava meio que blindando o time. Ele tava blindando aqueles jogadores pra não passarem o mesmo que ele. Então é legal esse lado paternal do Roy, né? Tipo, essa construção toda, que nem o Murilo falou, no começo a gente vê os personagens de uma forma, de repente, conforme você vai conhecendo eles mais a fundo, você acaba se apegando, você acaba entendendo. E acho que com o Roy rolou novamente isso aí, a gente entendeu o porquê ele quis proteger daquela forma. Porque ele blindou o vestiário ali e falou, pô, não, ninguém vai falar nada na frente dele, nada. É muito legal isso. É muito maneiro. E aí, cara, a gente tem um ponto pra falar sobre Roy e Keeley. Temos aqui que falar sobre Roy e Keeley. No primeiro episódio, a gente vê que eles estão se separando por questões profissionais. Porque a carreira da Keeley agora, com a empresa dela, tá sugando muito, né? Ela, a parte profissional tá sugando muito ela, e dá pra entender, agora ela tá tocando uma empresa, né? Algo muito grande. E o que aconteceu? A gente, no primeiro episódio, nessa cena maravilhosa da sobrinha do Roy aí, a Phoebe. E aí, Phoebe da letra, tá? A Phoebe da letra. Bicho, vocês estão se separando, vocês se gostam, não faz sentido. Tipo, tem um amor aqui, mas e aí? Só por isso? Só porque estão trabalhando? Trabalho? Ela é a madura na mesa, galera. Ela é a madura na mesa. Leu a situação claramente, a leitura dela foi perfeita. Fantástico. Ela é muito maneira, mano. Ela é muito maneira. E aí, quando a gente fala que Ted Lasso é terapia coletiva, é muito por isso aqui. E aí, o segundo episódio complementa muito esta cena, pra mim. Ô, Murilo, não sei se pra você também foi a mesma coisa. No final do segundo episódio, tem a cena lá que o Ted Lasso, o Roy Kent e o Trent Green estão dentro do vestiário. E eles meio que estão conversando. O Roy começa a contar a história dele. Falando, que eu saí do Chelsea porque eu tava com medo de ser mandado embora, tava com medo de não ser mais relevante, ficar ali enrolando e tal. Gente, aquilo foi uma metáfora perfeita pra isso aqui. Pra isso aqui. O Roy terminou com a Keeley porque ele tá vendo a Keeley crescer. Ele tá vendo a Keeley ficar muito grande. A Keeley agora é uma empresária de sucesso. E, na real, ele tá com muito medo de ser pouco pra ela. Ele tá com muito medo de ser rejeitado por ela. Então, antes dele ser rejeitado, ele vai lá e rompe isso aqui. E ele passa o tempo inteiro falando, fui eu que terminei. Pra mim, a sensação foi muito, muito, muito essa. Cara, o que eu vejo nessa situação é que o Roy é muito problemático, né? Isso daí é um fator claro, assim. Mas ele tá aprendendo. O rapaz tá aprendendo. Só que a questão do Roy, o que eu acho que é interessante é justamente isso que você falou. A Keeley, ela tava na base da carreira dela. E ela só tem a crescer. Ela tem talento, ela trabalha o suficiente pra isso. O Roy, ele tava no ápice da carreira dele como jogador, em relação a, não dava pra ir mais longe. Tanto que ele aposenta. E eu acho que ainda não bateu pra ele que ele também é muito talentoso como treinador, e que isso também é a base dele.
ele pode crescer muito mais. Eu, inclusive, vejo a série terminando com o Roy indo treinar o Chelsea, tá? De verdade, assim, eu inclusive vejo ele indo treinar o Chelsea. Acho que você tá mudo, Wallace. É bem possível, é bem possível. Eu gosto dessa ideia porque, assim, é ali que eu acho que vai ser o estalo pro Roy entender que ele também tá na base da carreira dele, a nova carreira dele, e que ele só tem a crescer. E ele não sacou isso. E aí é o que você falou. Eu acho que ele não se sente o suficiente pro que tá acontecendo com a Killy. Mas ele ainda não sacou que ele também tem muito a crescer aqui e evoluir junto com ela. Ou ele será o novo treinador do AFC Richmond se o Ted Lasso resolver voltar para ficar com o filho dele nos Estados Unidos. A gente precisa lembrar que essa é a última temporada, galera. Essa é a última temporada. Pra mim, me passa muito... Eu acho muito difícil essa série terminar com o Ted Lasso, tipo, continua no Richmond, próxima temporada, e a gente não vai ver essa temporada. Eu não consigo imaginar essa série acabando e a gente não vendo a continuação do Ted Lasso. Eu acho que o Ted vai se aposentar da carreira de treinador de futebol, voltar pra casa, ficar com o filho dele. Tipo, meu papel eu cumpri, deixou o Roy como novo treinador, sabendo, e etc. Mudou a história do UFC Richmond. Eu acho que tem muitas chances de terminar assim também, mas claro, o Roy pode treinar também o Chelsea. Só antes de mudar o assunto, Wallace, eu queria só que esse momento que você trouxe aí do Roy, pra mim é tipo, mano, 100% Ted Lasso. Que é aquele momento que ele faz uma reflexão pessoal e aquilo, tipo, se expande pra série inteira. Que é muito essa questão de ciclos, porque mesmo depois que o Roy faz essa reflexão, o Ted fica muito abalado, no tipo, pô, será que eu não tô aguentando mais esse ritmo? Será que é meu momento de romper esse ciclo aqui? Então isso, tipo, se espalha pra série inteira. Acho que até uma reflexão da série como um todo, tipo, ela se analisando, falar, pô, acho que é meu momento de parar aqui na terceira temporada. Acho que não faz sentido de estender por mais uma quarta e tudo mais. Fantástico. É brilhante. E o que eu acho genial... E a tua análise brilhante também disso. O que eu acho genial nisso que o El falou é que a própria série entende que ela tá fazendo uma reflexão dela mesma e os personagens também. Tanto que o Ted vira e fala assim, esporte, né? Uma ótima metáfora pra vida. E aí o Trent fala, ele. E um ótimo nickname, ele. Tchau, esporte. Tipo, vira uma piada. Mas a real é que ele acabou de falar exatamente o que a gente tá falando aqui. A própria série, dentro da própria série, ela acaba de dizer, tipo, esporte é uma ótima metáfora pra vida. O que o Roy tá passando, o que o Ted tá passando e assim por diante, sabe? Eu acho que é a série. Essa frase é a série. A série deveria ter esse slogan. Ted Lasso. Esporte é uma grande metáfora pra vida. Porque, cara, é muito bem feito. É tudo muito, 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 muito bem feito. Eu acho fantástico, assim. E aí, galera, a gente tem... precisamos falar também, a gente tava falando do Roy Kent, da recepção, né, que ele teve lá no Stamford Bridge, no estádio do Chelsea, com a bandeirinha, né, que diz mais ou menos, não se faz Roy Kent como antigamente. Não é isso, na prática, literal, mas o contexto é basicamente esse. E também é uma metáfora para a nossa vida, Well, que também a gente tem, a gente vai vendo confrontos geracionais, né? A gente vê a galera mais velha falando, nossa, não se faz mais homens como antigamente. Também é uma coisa que a gente precisa falar, que a série trabalha muito, que é a masculinidade. O esporte, ele o futebol, ele é muito masculinizado. E a gente, e as pessoas que gostam de futebol, o esporte, tem que caminhar para um negócio mais saudável, sair dessa masculinidade tóxica que a gente construiu durante muito tempo. E a gente vê a série, cara, Ted Lasso é um grande expoente disso, falando sobre masculinidade tóxica e como converter isso, essa energia, para algo muito melhor. E eu acho que essa cena, para mim, é um pouco disso. A torcida meio que sendo aquela galera, pô, não existe mais homens como antigamente, Roy Kent como antigamente, só que o próprio Roy tá em processo de desconstrução. E talvez ele se identifique menos com isso, né? Pô, acho que é perfeito essa análise. Acho que Ted Lasso trabalha muito bem essa questão de desconstruir mesmo a masculinidade tóxica. Tipo, o Roy, ao todo da série, a primeira reunião dele no Diamond Dogs é sobre isso, né? Pra falar sobre a questão da sexualidade da Killy e como isso afetava ele. E a galera mostra que, pô, não faz o menor sentido, irmão. Ela tá agindo como você agiria também. E tá tudo bem. Então, eu acho que a série, tipo, traz vários momentos desse que, tipo, expõe aquilo ali e mostra o quão é ridículo certas coisas que
até pra gente ficar automático, sabe? Então é muito legal isso, esse desenvolvimento da série, e acho que esse é um dos grandes momentos também. Tipo, quando eu confesso que eu nem tinha reparado que tava escrito ali do Roy, eu só vi a torcida aplaudindo, acho que o Murilo foi muito feliz ali na hora de selecionar e trazer esse ponto, porque de fato acho que a série quis mostrar isso, de que a torcida ali tá nesse ponto mais tipo, agressivo, não agressivo, mas tipo, naquele ponto mais normal, e mostra o Roy, tipo, no oposto, tanto que ele fica até meio sem graça ali pra dar tchau pra eles e tudo mais. Sim. E eu acho que ia ter uma parada legal, Murilo, que acontece na sequência dessa cena, que é muito interessante, como o estádio vira quando o Zava entra. O estádio tá lá, não se faz mais Roy como antigamente, adoramos você, Roy. Entrou o Zava, a galera esquece absolutamente da existência do Roy e vira completamente pro Zava, que é a grande estrela do futebol mundial no momento, né? Cara, é futebol. Isso é o resumo do que é o futebol. É uma passagem, é muito rápido. Seja uma carreira do jogador, pô, a gente fala de jogador tipo o Roy. O Roy não tem 40 anos ainda, né? É tipo... O Roy? Ele não tem 40 anos de idade ainda, eu acho. Porque é uma passagem, assim, pra você ver como tudo muda muito rápido no futebol e as pessoas têm que se adaptar a isso. A maneira com que, por exemplo, o Zava aceita ir pro Richmond também é muito rápido. E é um estalo, é uma decisão, e é legal isso, porque a gente fala, pô, não precisa gostar de futebol, mas isso é um ponto importante sobre como o futebol é. Eu acho que a série traz muito bem, pô, o estádio gritando teu nome e tal, mas chegou alguém que pode te entregar um título depois, não antes, passado, uma pessoa que pode te entregar um título daqui um ano, eu prefiro gritar por aquela pessoa, mas não ver atrás, entendeu? Isso que eu acho bem bacana. Não, e eu acho muito maneiro que tá lá. They don't make them like Roy anymore. Só que o Zava não tem nada a ver com o Roy. Então, tô aqui dizendo, não se fazem mais Roy, como antigamente. Aí chega um cara que não tem nada a ver com o Roy, mas é mais completamente famoso. Oposto. Completamente oposto do Roy. Fala, não, ele é bom demais, ele é o melhor que tem. Então, não sei o que, assim, cara. Também tem um comportamento de manada, fala sobre o comportamento de manada. Então, assim, é muito maneira essa cena, cara. Ela é detalhe, né? Até de lá, isso é muito detalhe. Mas, cara, é muito maneira como a gente vê como o futebol é cruel aqui. Também, em vários momentos, vocês estavam falando um pouco lá, principalmente o Murilo estava falando de como o futebol é cruel e etc. E a gente vê aqui, bem claro, deixa muito claro de como o futebol é cruel. Nós como torcedores de futebol, somos cruéis também. E serve pra qualquer coisa, serve pra galera da cultura pop, serve pra galera de filmes, falando sobre atores, sobre cantores, atrizes, celebridades de maneira geral. Bom, e aí, pra gente seguir falando dos nossos temas principais, temos o Nate. O Nate que tem tudo pra ser o vilão dessa temporada, né? Porque ele é o treinador do West Ham. Só que no primeiro episódio, a gente vê um desenvolvimento do Nate ali na chegada dele ao West Ham, o primeiro treinamento dele. E aí, o Nate é um personagem que eu gosto muito, cara. Talvez seja um top 3 meus personagens preferidos da série, pelas não que eu goste do que ele faz, mas as camadas que ele tem, assim. A gente viu o episódio dele lá tentando pegar o restaurante grego para os pais dele, porque os pais dele adoravam. A parada do jornal na outra temporada, que ele é o cara que faz a tática toda e ele não ganha o reconhecimento por isso. A gente vê como o futebol, ele é um moedor de pessoas, assim. E aí ele vai fazendo com que o Nate gere dentro dele aquela insatisfação. Eu não sou reconhecido, eu sou bom, não sou reconhecido. Chega um cara lá, um babaca, chega lá, dá dinheiro pra ele, dá reconhecimento pra ele. E ele que tá tão fragilizado, compra a ideia e vira esse vilão tão, às vezes até tão caricato, né? Sim, eu também gosto muito do arco do Nate, porque é como você falou, ele te entrega várias camadas. Primeiro você vê aquele cara recuado ali, aí você vê o potencial dele, mas ele tem a questão da insegurança. A insegurança dele tá o quê? Tá pautada em casa. O pai dele, tipo, reprova tudo que ele faz. Até na segunda temporada, a mãe dele manda mensagem. Pô, seu pai te viu na TV, hein? Ele achou legal. Só que ele, tipo, não gostou dos palavrões. Então ele sempre tem um contra, sempre tem alguma coisa que vai puxar ele pra baixo. E acho que o episódio do Nate, assim, que define é o do restaurante. Porque é muita questão da assertividade. No episódio do restaurante, a Killy e a Rebecca falam pra ele como ele se impõe na situação, só que tem a questão do tom. Que é nunca você ser, tipo, você não precisa ser agressivo pra você conseguir algo. Mas também você não precisa ser 100% passivo, você precisa se colocar nas situações.
E acho que o Nate errou, tipo, no decorrer da série, foi nessa questão do tom. Ele entendeu que a agressividade seria o modus operandi dele. A forma dele conseguir as coisas seria ele pisar. Porque foi assim que rolou com ele. Como os jogadores lidavam com ele no vestiário? Pisando nele. Fazendo brincadeira e tudo mais. Né? Não só ele. O Rupert Mannion lá, é isso que ele ensina pra ele também. Então ele tá sempre fortalecendo esse discurso. Seja esse cara, seja um babaca. Também é um negócio que o Rupert traz pra ele, né, Murilo? Eu acho um simbolismo bacana o que a série traz pro Nate, que é o fator de aprendizado dele. Quando, no episódio do restaurante, a Killy e a Rebecca, na maior boa vontade e bondade possível, elas vão ensinar pro Nate o que algum gesto, alguma coisa pode te dar confiança. A Rebecca fala assim, nossa, eu faço isso aqui. E aí ela levanta os braços, fica enorme. A mulher fica enorme e fala, não, eu fico mais alta que todo mundo. E isso me dá confiança. E é a confiança para eu poder exercer aquilo. O Nate, cara, eu particularmente acho a cena assustadora. De qual é o gesto, o simbolismo do gesto. Ele vai no banheiro do restaurante e cospe no espelho. E aí, o gesto que a gente vê que, em essência, ele talvez não seja tão... ele não esteja indo pro caminho tão certo. E aí é como elas falou, pô, tendo o Rupert que encoraja essa atitude, pô, aí ele tem potencial para ser um baita antagonista. O que eu acho é que o discurso do Ted, que a gente tem na série, é fantástico. Logo em seguida, depois do que o Nate fala lá no episódio seguinte, é que fortalece muito o que a gente tem do Ted de, tipo, o jeito que ele caminha as coisas, o jeito que ele trilha as coisas. O caminho do Ted é completamente oposto dele. O Ted zomba de si mesmo pra deixar tudo mais leve. O Nate zomba dos outros pra ele ficar mais leve. Então são antagonismos, assim, bem opostos. Enquanto um é muito alegre, muito divertido, o outro é completamente mal-humorado, não fala com ninguém. E a tratativa do Nate com os funcionários, por exemplo, a primeira cena dele subir na escada, a mulher também subir na escada do outro lado, ela, bom dia, e ele nem pisca. Isso pra mim, isso é assustador. Já diria o poeta, né? Se a educação não for libertadora, o sonho do oprimido é virar opressor. É basicamente o que acontece, assim. Então, mas eu tenho empatia pelo Nate, bastante, assim. Confesso que eu tenho bastante empatia pelo Nate, eu entendo muito do que acontece com ele. Acho que é natural, assim, as pessoas... É tanta raiva reprimida, ele foi tão humilhado, tão magoado, tão mexido durante a vida, que é tanta raiva que fica ali dentro dele, que é um negócio muito, 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 muito forte. Porém, fica aqui a minha torcida. No meu mundo ideal, a série termina com Ted vai lá, voltar para os Estados Unidos para ficar com a família dele, para ficar com o filho dele, treinando times de futebol americano, né? Porque ele era treinador de time de futebol americano. Roy Kent se torna o treinador do AFC Richmond e o Nate volta, cara. E o Nate volta para ser o auxiliar dele, ou o Nate vira o treinador do Richmond e o Roy fica com o auxiliar, porque eu acho que a série precisa terminar feliz. Preciso ficar feliz, gente. Preciso ser uma pessoa feliz. A famosa terapia coletiva, ela tem que te libertar, ela não tem que te deixar mal, né? Aí eu pergunto pros meus queridos amigos aqui agora. Escutou o The Last Mas agora eu pergunto pros meus queridos. O Wallace deu um pouco do que ele quer. O que você quer pro final da série? Assim, que você olha pra esses 2 primeiros episódios da última temporada e você fala assim, pô, eu quero que aconteça isso com o Ted, isso com o Roy, isso com a Killy. O que você quer como que você gostaria que a série acabasse? Eu acho que o lance do Roy e da Killy, acho que não tem discussão. Tipo, a gente não entra nisso. Que eu gostaria que os dois acabassem juntos, por conta de toda a história. O do Ted eu tenho muita dúvida, assim, de como termina ele. Porque, claramente, tipo, eu também não vejo ele ficando na Inglaterra. Porque, tipo, a falta que o filho dele faz é muito... Tipo, a terceira temporada começa com isso. E eu acho que não é ao acaso. Que é essa despedida. Então, o quanto vai rolando esse desgaste. Que por mais que ele tenha o filho um pouco mais próximo, né? Parece que agora tá mais frequente as visitas. Mas ainda destrói ele. Saber que o filho vai se distanciando cada vez mais. Ele não tá presente... Tipo, já rolou na série também, né? Do filho ter problema na escola, ele não tá perto. Então, acho que ele volta pra lá.
Acho que o Beard fica, acho que o Beard se identificou bem com o esporte, ele é um cara muito dedicado ali, ele gosta. Acho que eu não vejo ele voltando com o Ted. E, pô, eu colocaria o Roy também como treinador. Eu acho que o Nate, acho que ele se reaproxima, mas acho que ele voltar como auxiliar, acho que é legal o Roy assumir esse protagonismo na carreira dele, né? Ele dar esse passo adiante como treinador. Mas é como falou, tipo, não dá muito pra esperar. Acho que é legal também a gente não ter uma definição tão óbvia, assim, do caminho da série. É legal que o Ted Lasso, tipo, sempre surpreende de alguma forma. E aí, Murilo? Pra você. Cara, pra mim o quê? Como que a série acaba? É verdade, né? Perguntei, não... Você que perguntou. Viajando. Cara, eu gostaria muito que o Ted voltasse também pros Estados Unidos pra ficar com o filho, porque foi uma experiência, né? Como ele fala no primeiro episódio da série. Pô, mas foi uma experiência. Se não der certo, pô, vamos partir pra próxima. Sempre tem mais uma. Então, eu acho que essa experiência já deu certo, porque ele já mudou a vida de muita gente ali. E eu acho que essa é a intenção dele como treinador e como pessoa, assim, mudar a vida das pessoas. E ele consegue isso muito bem mesmo. E eu acho que ele precisa voltar. Eu gostaria de verdade do Roy treinando o Chelsea. Tipo, de ser tipo um primeiro passo, o segundo passo numa carreira brilhante que eu acho que o Roy teria como treinador. O Beard eu acho que não pode sair. Eu acho que o Beard tem o fator do relacionamento maluco dele, que eu acho muito bom. O episódio do Beard na segunda temporada é coisa de maluco, assim, é coisa de maluco. Então, o Beard ficar. E, cara, o Nate talvez, não sei, o Nate só aprender, sabe? Eu acho que não precisa o Nate voltar pra Richmond, ou pode até voltar. Eu acho que o Nate aprender que aquilo que o Ted tentou em algum momento passar e ele só ignorou, sabe? É isso. Bom, e aí, galera, como o Ted Lasso nos surpreende sempre, eu não tava esperando um grande personagem novo pra essa última temporada. Eu tava esperando um negócio mais contido entre eles e tal, e fomos surpreendidos com Zava, o nosso Zava, que é um grande estrela do futebol mundial, que está sendo negociado com os times da Premier League. Ele quer sair da Juventus e jogar na Premier League. Vemos essa cena aqui que é fantástica, da Rebecca dando um ultimato dele no banheiro. É muito boa mesmo essa cena, cara. Um esporrão, né? Tipo, não, você vai treinar, você vai jogar no time que é fácil, no time que né, você quer mostrar que você é bom? Joga no meu time, que é uma merda. Joga no ruim. Basicamente é isso que ela faz. Joga no meu, que é uma merda. É isso, cara. E aí, caí aqui e voltei, né? Tudo certo. E aí, agora pra galera que gosta de futebol. Eu tava assistindo a série e eu falei assim, pô, maneiro, né? Os caras fizeram o Ibrahimovic. Trouxeram o Zlatan Ibrahimovic e tal pra série. Rabinho de cavalo e tudo. Você também achou, né? Você também achou que era o Ibrahimovic, né? Sim. Até pela questão física, a questão dele, tipo, uma origem meio eslava, né? A relação dele ali. Então, falou, pô, é o Ibra, a forma como ele fala, né? Dele em terceira pessoa. Ele abrindo o braço, assim, pô, no meio do estádio. É ele, não tem como. Pô, muito Só bom. que aí, a gente chegou pra gravar. E E aí, chegamos pra gravar e o Murilo trouxe a seguinte imagem pra gente, com a seguinte lógica, né, Murilo? Aqui, que não é o Ibrahimovic naquela foto. É o Cristiano Ronaldo, gente. É o Cristiano Ronaldo com a camisa da Juventus ali. É desfocadinho e tal, porque é uma matéria feita ali, Lorem Ipsum completamente. E na foto, cara, é o Cristiano Ronaldo. Eu vou tentar, na edição, colocar a real foto do Cristiano Ronaldo dessa aí, se eu não conseguir, me desculpem. Boa. Mas, pô, pra mim é claramente assim, o Cristiano Ronaldo perdeu um gol assim e tá assim, sabe? Acho que é isso. E eu acho legal também trazer... Isso aqui é um ponto pra galera que gosta de futebol. A gente sempre falava sobre easter eggs lá em The Last of Us pra galera que jogou. E aqui Ted Lasso traz easter eggs pra galera que curte futebol, né? Que é o Ibrahimovic, que é o Cristiano Ronaldo, os times que estão licenciados e de maneira geral. E aí, eu achei um negócio interessante, que agora a gente vai ver a dinâmica de Zava, quer dizer Slava não, né? Zava. Tá vendo como confunde, cara? Porque é Zlatan Ibrahimovic, esse aqui é o Zava. Entendeu? Zava. Se você falar muito rápido, até dá pra confundir. Dá pra confundir. Pois é. E aí teremos a dinâmica do Zava com o Jamie Tart, cara. Você percebeu ali,
Quando a galera no vestiário tava, nossa, a gente pegou o Zava vai jogar com a gente. E o Jamie Tartt fala assim, acho que a torcida não vai gostar muito, não. Não fico muito feliz com isso, não. E a torcida amarradona, Zava! Mas eu acho que vai ter uma dinâmica, que agora o Jamie Tartt não é mais o grande astro sozinho, né? Vai ter o Zava, ele vai ter que dividir talvez minutos, dividir o ataque com o Zava ali. Então, também acho que vai ser interessante essa dinâmica. E o Jamie Tartt é outro personagem que eu gosto muito também, que ele tem todo o desenvolvimento da série, né? Ele começa como aquele astro babaca, que só pensa em si mesmo, extremamente egocêntrico, e, enfim, várias relações, várias camadas da vida dele não tão legais, e durante a série ele vai desenvolvendo, ele melhora a relação dele com o time, melhora a relação dele pessoal, como ele se entende, como ele trabalha isso no relacionamento, né? Ele quase até volta com aquele, chega um momento que ele fica na dúvida e fala, pô, será que não faria sentido ele voltar com aquele? Mas logo depois, desiste da ideia. Nesse episódio mesmo, no segundo, quando ele vai atrás, eu imaginei que ele ia atrás daquele. Não que ele ia consolar o Roy, que ele ia dar, um abraço e falar, pô, eu te entendo, cara, eu já tive nessa situação e eu tô aqui por você. E me pareceu sincero aquilo, e no decorrer da série mostrou que era mesmo. Mas parece que não é todos os pontos que ele amadureceu, né? Que essa questão do ego e da relação de como ele é pro time, né, da estrela, parece que ainda tá mexido com ele, e acho que o Zava vai dar aquela cutucadinha. O vestiário ali vai ter um confronto entre os dois. Pro pessoal que não conhece muito de futebol, a gente tem o Roy falando, né, da tática do 4-4-2, né? 4 zagueiros, 4 meio-campos e 2 atacantes. E hoje esses 2 atacantes, quem são? O Jamie e o Dani Rojas. E aí nós temos o problema. O Zava aparentemente também é um atacante. Então ele vai ocupar o espaço de alguém. Quem fez o primeiro gol da temporada? O Dani. Então, aparentemente, no desempenho, as coisas estão funcionando. O primeiro gol que, convenhamos, né? Que cena! Que cena, um gol de cara. Pega na cara. Um gol de cara, mano. Muito bom, mano. É muito bom. Mas a real é que, assim, eu acho que o Jamie não tá preocupado por ego, tá? Eu acho que é justamente o oposto. Eu acho que ele sabe como é o Zava, pelo jeito do Zava publicamente, e ele fala, pô, mano, a gente construiu uma parada, uma mecânica tão boa como time aqui, uma parada tão familiar, e vai vir um cara que vai ter que aprender tudo isso, que é completamente o oposto, é o famoso, tô no lugar confortável, mas eu acho que o problema não é por ego, eu acho que é mais por pensar em todo mundo, em tudo que eles criaram ali, tanto que ele fala, pô, a torcida não vai gostar muito disso. Eu acho que não é por ego, eu acho que é mais por uma situação mesmo de conforto com o que foi criado ali pelo Ted, inclusive. Cara, concordo 100%, mano. É isso mesmo. Mudou minha análise da situação. É isso aí mesmo. Maneiríssimo. Eu só tenho um porém, cara. Uma coisa que eu não gostei até agora da temporada. Não é que eu não gostei, né? Tô adorando. Mas eu sinto falta do Sam, cara. É um dos meus personagens preferidos da série, o Sam Obisanya, que foi muito aproveitado na última temporada. E talvez o plot dele tenha se fechado, né? Porque era um plot ali específico e tal. Mas, cara, eu gosto muito dele. Ele era o capitão, então eu sinto falta. Talvez se tivessem transferido o Sam para um outro time e ele sumisse, assim, e ele perdesse o protagonismo, faria um pouco mais de sentido. Mas faz pouco sentido o Sam não ter tanto protagonismo como ele teve na outra temporada. E é um personagem muito carismático. Eu gosto muito dele também. Eu concordo com você com o fator da questão da falta de protagonismo, mas eu também entendo que eu acho que a série ela queria ter um arco muito grande para um personagem importante pro grupo, pra série no geral, mas que esse arco já se fechou. A gente já viu a decisão final dele tomada, que eu vou preferir a minha família que eu criei aqui do que ir para um time para ganhar dinheiro, entendeu? Eu acho que esse arco já se fechou. Talvez a gente possa explorar o relacionamento dele com a Rebecca de novo, que eu acho que esse daí é um arco que não se fechou, mas eu acho que esse é um arco mais da Rebecca do que dele em si. Ele é só um elemento pro arco dela acontecer. E é isso, galera. A gente está chegando na nossa parte final da análise aqui semanal de Ted Lasso. Peço para que você curta esse vídeo,
se inscreva no canal e ative o sininho para você saber sempre que tiver conteúdos novos. E aí eu pergunto para você, Murilão, para você, Well, tem algum ponto que vocês gostariam de fazer antes da gente terminar a análise desse primeiro e do segundo episódio, Murilo? Eu faço um apelo para as pessoas. Assistam Ted Lasso. Não é uma série sobre futebol. Futebol é só um mecanismo para a gente aprender um pouco com a série. Assistam Ted Lasso, deem uma chance, porque eu falo agora, depois de 3 temporadas, sem exagero. Ted Lasso, para mim, é a melhor série dos últimos 10 anos. É bem provável, mano. Vou te falar. Talvez uma das séries mais vencedoras. Com certeza. Well, você quer complementar com alguma coisa aí? Eu esqueci até de mostrar isso aqui no início, o quão eu gosto de Ted Lasso. Se liga só. Eu ganhei isso aqui de um amigo também, que ele me indicou a série na época. Tenho aqui também o Believe. Então, Ted Lasso, acho que eu concordo com o Murilo. O que eu tenho a falar é assista Ted Lasso. A frase que marcou bastante aqui foi... fiquei meio feliz quando ganhei. Que esporte é uma grande metáfora para a vida, então Ted Lasso ele vai trabalhar essas metáforas, não é sobre esporte, é sobre a vida. É sobre a vida ali toda e o plano de fundo tá o esporte, tá o futebol, então assistam Ted Lasso, que é sensacional. É isso, galera. Da minha parte, gostaria de complementar só que toda quarta-feira tem análise aqui no canal sobre Ted Lasso. Então siga a gente, curtam esse vídeo para você estar sempre por dentro. Tenho certeza que a gente vai conseguir. E believe, né? Acredite. Acredite. Não, tô perdido com os meus dedos todos aqui. Eu sempre faço isso, cara. É inacreditável. E é isso, cara. Então, eu tenho certeza que para esse primeiro episódio, essa parte visual deixou muito claro como a gente é apaixonado por essa série e a gente queria fazer algo especial para Ted Lasso. Então, muito obrigado você que assistiu até aqui. Até semana que vem falando muito mais sobre Ted Lasso. Valeu!